Olá, meus irmãos e minhas irmãs, muito boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Adriano, junto com a minha esposa Caroline. Nós fazemos estudos neste grupo, neste canal de oração, voltados à doutrina espírita. Se você é novo por aqui, já peço adiantadamente que curta nossos vídeos, que se inscreva em nossa página e principalmente no nosso canal do YouTube. Estamos migrando nossos vídeos e nossos estudos para o YouTube, para que a plataforma mantenha os estudos ativos, pois o Facebook exclui tudo que postamos depois de 30 dias. Então conto com vocês para que cheguemos ao número de 50 inscritos, o mínimo necessário para que o YouTube libere para nós as lives. Atualmente estamos gravando os estudos e colocando aqui o áudio para que todos possam acompanhar e para que não paremos com a nossa sequência, tá bom? Então conto já antecipadamente com vocês e agradeço todo o carinho e cuidado. Nossos estudos acontecem normalmente às terças e quintas, onde às terças estudamos um livro ligado à doutrina espírita. Atualmente estamos no livro Os Missionários da Luz, da sequência de livros do André Luiz através do Chico Xavier. E às quintas um livro da base da doutrina espírita. Atualmente estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, no capítulo 28. Normalmente nossos estudos têm o seguinte formato: uma prece de abertura, o estudo, as vibrações e a prece final, tá bom? Peço então que nos sigam e que comentem, tirem suas dúvidas, vamos aprender juntos. O nosso intuito aqui é todos estudarmos cada vez mais a palavra que Jesus, os ensinamentos que Jesus nos deixou, através da ótica da doutrina espírita, com o apoio dos bons irmãos, que vêm nos ajudar e nos esclarecer ainda mais. Bom, como eu disse, daremos início então com uma prece inicial. Peço desculpas pela voz. Como eu falei no estudo de ontem, estamos passando aqui em casa por uma sequência de um resfriado aí meio pesado, tá todo mundo bem afônico, mas vamos lá, temos que seguir com os estudos. Iniciemos então, Senhor, mas essa noite te agradecendo, Pai, a oportunidade de aqui nos reunirmos em Seu nome para os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, que nos acompanha neste momento, junto aos nossos mentores e benfeitores, que aqui estão, nos apoiando, nos dando boas intuições. E agradecemos a presença dos bons irmãos encarnados e desencarnados, que vêm até aqui nos acompanhar, nos auxiliar com boas energias e bons pensamentos. Que Deus abençoe a todos nós hoje e sempre, porque Deus nosso Pai é bom sempre e a todo momento. Que assim seja, graças a Deus. Estamos então no capítulo 28, onde o Allan Kardec vem discorrendo, com o apoio dos bons espíritos que auxiliaram ele na estruturação do livro, sobre uma coletânea de preces espíritas, cada uma dirigida ou focada em um aspecto, né? Para um propósito, por assim dizer. Como foi bem exposto no último capítulo e neste capítulo 28, através de diversas passagens do ensinamento de Jesus nos Evangelhos, não importa a oração ser decorada ou não, o que importa é aquilo que está no seu coração, a forma como é passado, a forma como é a sua ligação mental, o seu pensamento ao realizar aquela oração, aquele pedido ou aquele agradecimento. Ainda assim, o Allan Kardec, sob a orientação dos bons espíritos, fez essa coletânea de preces para inspirar as pessoas em momentos em que elas possam não saber nem o que falar, o que pensar, o que orar, para então ajudar ali a ter um pouco de ideia, né? Dado que muitas vezes as pessoas falam: eu não rezo, eu não oro nada porque eu não sei o que pedir, eu não sei o que falar, eu não falo bem, eu não me expresso bem. Mas é porque na maior parte das vezes as pessoas ainda não compreenderam que não é o que se diz que importa, mas o conteúdo, aquilo que se sente, aquilo que vem direto do coração. Então, nós viemos estudando aí alguns... O mais impactante foi o começo do capítulo,
que ele explicou junto com os Espíritos, frase a frase do Pai Nosso. Achei sensacional, assim, uma explicação maravilhosa. Recomendo que olhem, já tem aqui no canal. Na última semana a gente estudou um pouco sobre as preces para as reuniões espíritas, reuniões em nome de Jesus, sejam elas em centros espíritas, em templos budistas, em igrejas católicas, em templos evangélicos, em templos de qualquer religião, né? Sendo em nome de Jesus, preces para o início das reuniões e o final das reuniões. Agora a gente vai entrar num outro ponto, que é chamado aqui de parte 8, né? Vamos aqui então ao ensinamento. Se eu não lê-lo inteiro, é porque a garganta não está auxiliando, mas eu vou tentar, pelo menos, terminar o tema. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e profetizarão os vossos filhos e vossas filhas, e os vossos mancebos verão visões, e os vossos anciãos sonharão sonhos. E certamente naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e profetizarão. Está em Atos, capítulo 2, versículos 17 e 18. Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens, e que a voz dos Espíritos penetrasse por toda parte, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. É com esse objetivo que os Espíritos se manifestam hoje por toda a Terra, e que toda a mediunidade, revelando-se entre as pessoas de todas as idades e de todas as condições, entre homens e mulheres, crianças e velhos, constitui um sinal de que os tempos chegaram. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu aos homens a vista física, os sentidos corporais e os instrumentos especiais. Com o telescópio, o homem mergulha o seu olhar nas profundidades do espaço. Com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar o mundo invisível, Deus deu-lhe a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes do ensino dos espíritos, ou melhor, são os instrumentos materiais pelos quais os espíritos se exprimem nas suas comunicações com os homens. Sua missão é sagrada, porque tem por fim abrir-lhes os horizontes da vida eterna. Então ele está mostrando que já em Atos dos Apóstolos já tinha essa mensagem de Jesus, de que chegaria o tempo em que ele derramaria sobre a carne, sobre as pessoas encarnadas, o seu espírito, e elas profetizariam, elas teriam visões, elas teriam sonhos que se realizariam. Isso nada mais é do que uma prova da mediunidade, que acontece em todo canto. Não é como a gente estuda na doutrina, não é um dom especial que uns recebem, outros não. É sim uma ferramenta das quais alguns têm maior facilidade de desenvolver e aproveitar do que outros, mas é como eles gostam de explicar, é um termo muito legal, uma caixa de ferramentas que a gente pode utilizar para auxiliar os espíritos e ser muito mais, na verdade, auxiliado por eles quando recebemos ensinamentos e quando ajudamos. Os espíritos vêm instruir o homem sobre o seu futuro, para conduzi-lo ao caminho do bem, e não para poupar-lhe o trabalho material que lhe cabe neste mundo, para o seu próprio adiantamento, nem para favorecer as suas ambições ou as suas paixões. Eis do que os médiuns devem compenetrar-se bem, para não fazer mau uso de suas faculdades. Aquele que compreende a gravidade do mandato de que se acha investido, o cumpre religiosamente. Sua consciência o condenaria como por um ato sacrílego, se transformasse em divertimento e distração para si mesmo e para os outros as faculdades que lhe foram dadas como uma finalidade séria, pondo-o em relação com os seres do outro mundo. Como intérpretes do ensinamento dos espíritos,
Os médiuns devem desempenhar um papel importante na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar estão na razão da boa orientação que derem às suas faculdades, pois os que seguem o mau caminho são mais prejudiciais do que úteis à causa do espiritismo. Pelas más impressões que produzem, retardam mais de uma conversão. Eis porque terão de prestar contas do uso que fizeram das faculdades que lhes foram dadas para o bem dos seus semelhantes. Então, aqui está sendo uma orientação para os médiuns de que usem essas ferramentas para o bem. Usem de forma a ajudar as pessoas a se melhorarem, a instruírem as pessoas através dos ensinamentos que os espíritos nos trazem. É uma coisa que a gente aqui procurou sempre fazer com as mensagens que a gente recebe, com as orientações, com os ensinamentos. A gente já foi orientado que quando um ensinamento, quando uma mensagem não é dirigida a uma pessoa em específico, que então ela é um ensinamento que deve ser compartilhado para todos. E sempre que a gente trabalha e vem alguma mensagem nesse sentido, eu procuro introduzir e colocar aqui no meio do nosso estudo, né? Estamos aí há algum tempo sem os trabalhos mediúnicos aqui em casa, por diversas questões aí de saúde da Carol, uma sequência aí, e agora ela está num trabalho de melhoria física, vamos chamar assim, fortalecimento de imunidade, questão alimentar, digestiva e tudo mais, para reequilibrar o corpo físico, para a gente poder retomar o trabalho mediúnico. Porque por mais que a mediunidade seja uma manifestação do espírito e ela ocorra de perispírito para perispírito, essa troca energética e de pensamentos, uma vez que não existe a tal da incorporação, como é muito propagada, o seu espírito não sai do seu corpo para que outro entre no seu corpo. Ocorre sim uma conexão mental entre você, através do seu perispírito, e o outro espírito, que é o que vai se comunicar do perispírito dele com o seu, e aí os pensamentos fluem dele para você, né, para o médium. E para que isso aconteça de uma forma eficaz, é importante que o corpo físico esteja equilibrado, que a saúde física esteja em dia, para que não haja um excesso de desgaste do corpo físico, pois essa conexão, como todos já devem imaginar, não é uma coisa simples, energeticamente falando. Causa sim um cansaço no corpo, né? Pois exige um pouco mais de energia, né? Bastante energia para que essa comunicação aconteça. Então ela está procurando se fortalecer, se melhorar para que a gente volte aos trabalhos. E aqui eles estão exemplificando que quando o médium faz mau uso dessa mediunidade, ele prejudica. Temos aí vários exemplos que acabaram por ridicularizar muitas vezes a mediunidade, o espiritismo em si, porque foram pessoas que utilizaram mal, cobraram, fizeram show, fizeram disso um circo, se perderam no meio do caminho, né? Temos vários exemplos, não são vários, alguns poucos exemplos ruins, mas temos muito mais exemplos bons, notáveis. Vide Chico Xavier, Divaldo Franco, Haroldo Dutra, né? Temos grandes nomes aí fazendo o bem. Fizeram enquanto encarnados, seguem fazendo desencarnados, deixaram um legado de pessoas que seguem a sua obra, né? Então, realmente é um alerta que o Kardec e os espíritos já faziam lá em 1870, não é verdade? O médium que não quer perder a assistência dos bons espíritos deve trabalhar pela sua própria melhoria. O que deseja que sua faculdade se engrandeça e desenvolva deve engrandecer-se moralmente.
abstendo-se de tudo que possa desviá-la da sua finalidade providencial. Se os bons espíritos às vezes se servem de instrumentos imperfeitos, é para bem aconselhá-los e procurar levá-los para o bem. Mas se encontram em corações endurecidos, e se seus conselhos não são ouvidos, retiram-se. E aí os maus têm então o campo livre. A experiência demonstra que entre os que não aproveitam os conselhos dos bons espíritos, as comunicações, após haverem alguns clarões durante certo tempo, acabam por cair no erro, na verbosidade vazia e no ridículo, um sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. A gente tem muito desses relatos no segundo livro do André Luiz, o Chico, Os Mensageiros. Tem bons capítulos logo no começo, onde ele narra ali, ou ele ouve, na verdade, né, a conversa ou o relato de vários espíritos que vieram para cá com uma mediunidade muito aflorada e não souberam utilizaram mal, fizeram um mau uso, cobraram, usaram para benefício próprio, prometeram riqueza para os outros, usaram isso para querer controlar os outros, para ter um cargo de poder nas mãos e tudo mais, né? E aí mostra que eles falharam miseravelmente e voltam para o plano espiritual totalmente envergonhados, assim, se sentindo péssimos, e passam períodos terríveis de tristeza, de melancolia, de dor por terem mal aproveitado a oportunidade. Obter a assistência dos bons espíritos e livrar-se dos espíritos levianos e mentirosos deve ser o objetivo dos esforços constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade é uma faculdade vazia, estéril, que pode mesmo reverter em prejuízo daquele que a possui, degenerando em obsessão perigosa. O médium que compreende o seu dever, em vez de orgulhar-se de uma faculdade que não lhe pertence, desde que pode ser retirada, atribui a Deus o que de bom consegue obter. Se as suas comunicações merecem elogios, ele não se envaidece com isso, por saber que eles independem do seu método pessoal, e agradece a Deus por haver permitido que os bons espíritos se manifestassem através dele. Se dão motivos a críticas, não se ofende por isso, pois sabe que elas não foram produzidas por ele. Pelo contrário, reconhece não ter sido um bom instrumento e que não possui todas as qualidades necessárias para impedir a intromissão dos maus espíritos. Trata-se então de adquirir essas qualidades e pede pela prece a força que lhe falta. Então aqui é um pequeno ensinamento aí, provavelmente está até no livro dos médiuns, sobre como quem consegue desenvolver e ter a mediunidade assim mais ostensiva deve se portar, se comportar, né? E ele termina aqui então com a prece, da qual os médiuns podem se utilizar todos os dias ou antes dos trabalhos. Deus Todo-Poderoso permite que os bons espíritos me assistam na comunicação que solicito. Preservai-me da presunção de me julgar ao abrigo dos maus espíritos, do orgulho que poderia me enganar sobre o valor do que eu obtenha, de todo sentimento contrário à caridade para com os outros médiuns. Se for induzido ao erro, inspirai a alguém a ideia de me advertir, e a mim a humildade que me fará aceitar a crítica com reconhecimento, e aceitar para mim e não para os outros os conselhos que os bons espíritos queiram dar-me. Se me sentir tentado a enganar, seja no que for, ou a mim envaidecer da faculdade que vos aprouve conceder-me, peço-vos que a retireis de mim, antes que permitir que ela seja desviada de sua finalidade providencial, que é o bem de todos e o meu próprio adiantamento moral. Que assim seja. Então ali, nessa oração, nessa prece, o médium se põe numa posição de pedir a orientação de Deus e dos bons espíritos, para que ele se afaste da presunção, da influência dos maus espíritos
do orgulho e de todo sentimento contrário à caridade. Que se ele for induzido ao erro, que ele receba o apoio de alguém para advertir ele que aquilo está errado. E que ele tenha a humildade de aceitar a crítica. E que se ele for tentado por alguém, por algum espírito, a tentar enganar os outros ou se envaidecer por ter a mediunidade, que Deus então tire essa mediunidade dele antes que ela seja desviada da sua finalidade primária, que é o bem de todos e o próprio adiantamento do médium. Então uma prece ali de humildade e de reconhecimento de que sem a presença de Deus e sem devido cuidado, a mediunidade não pode ficar nas mãos de quem não sabe dela fazer o melhor. Isso encerra essa primeira parte e a gente entraria na segunda parte, que são as preces pessoais. Então vai ser muito interessante, que vai ser para os espíritos protetores, para afastar os maus espíritos, para corrigir um defeito, para resistir a uma tentação, por graças a uma vitória sobre a tentação, para pedir um conselho, para as aflições da vida, para agradecer a um favor obtido. Então temos muitas e muitas preces. Temos aí mais de, deixa eu ver, 323, mais de 30 páginas ainda de preces. Então não tem muita coisa pra gente aprender, tá bom? Bom, espero que estejam gostando. Isso encerra o estudo dessa noite, não vou me alongar muito. Vamos aproveitar então que estamos tão envolvidos com relação às preces e vamos fazer nossas vibrações. Nosso momento de contribuir com boas energias, com prece, fazendo uma prece, uma vibração a todos os irmãos necessitados. Pedimos aos bons irmãos aqui presentes que se unam a nós neste momento das vibrações, para que possamos juntos vibrar por todos os irmãos que estão em dificuldades, os encarnados e os desencarnados, aqueles que estão em nossos pensamentos ou que estão nos acompanhando neste momento. Que o amor de Deus possa lhes auxiliar em suas demandas, naquilo que está dentro de cada coração, naquilo que vem atormentando cada pensamento. Que o amor de Deus toque cada uma dessas pessoas, Senhor, e lhes auxilie com suas melhores energias, para que as coisas possam se encaminhar. Vibremos por todos os irmãos em situação de rua, por todos os irmãos que não têm onde dormir, não têm o que comer. Que essa ajuda chegue através das mãos samaritanas, das mãos caridosas. Vibremos por todos aqueles que estão encarcerados, pagando por seus erros perante a lei dos homens. Vibremos para que possam ter uma noite de consciência, onde não só repensem aquilo que fizeram, mas pensem naquilo de bom que podem fazer quando retomarem sua liberdade. Vibremos. Vibremos por todos os irmãos que estão adoentados, seja em casa, nos hospitais, nas clínicas, em clínicas de repouso, em clínicas de recuperação, em clínicas psiquiátricas. Que eles recebam a visita dos bons irmãos, com os remédios para suas dores, para acalmar seus corações e seus pensamentos, para lhes colocar dentro de cada um a certeza de que Deus, nosso Pai, não desampara nenhum de seus filhos. Vibremos por aqueles irmãos que vivem em países em guerra, que vivem em países onde há a miséria, onde falta o básico. Que o amor de Deus toque os corações daqueles que podem fazer a diferença nesses locais. E apazigue os corações que sofrem pela indiferença. Vibremos por todos aqueles que nos cercam dentro de nossa casa, encarnados e desencarnados. Vibremos pelos nossos irmãos de jornada, amigos, colegas, conhecidos, colegas de trabalho, irmãos do coração, por nossos vizinhos, por aqueles mais tranquilos, pelos mais agitados,
para que o amor de Deus chegue em cada coração e lhes dê a certeza de que Deus nunca deixa de amar nenhum de seus filhos, independente da situação, para que possamos assim vibrar ainda pela energia que nos cerca no bairro em que moramos, na cidade em que residimos, pelo nosso país, por todo o planeta, para que o amor de Deus transforme esses pensamentos, muitas vezes desconexos e perdidos, em boas energias e boas vibrações, da mesma qualidade que emitimos neste momento, para que possamos assim, queridos irmãos e irmãs, vivenciar o amor de Deus em nós. E assim, Pai amado, te agradecemos mais uma noite, pelo carinho, amor e cuidado. Agradecemos ao Mestre Jesus por nos acompanhar e nos auxiliar nesses estudos. Agradecemos aos nossos mentores, aos nossos benfeitores por estarem conosco, e a todos vocês, irmãos e irmãs, que vêm até aqui neste momento, nos agraciar com sua presença, com seu carinho, amor e cuidado. Agradecemos a todos, encarnados e desencarnados, e principalmente a Deus nosso Pai, por tudo, por tanto e por cada um de nós. Fiquemos então, irmãos, na luz, na graça e na paz de Deus nosso Senhor. Que Deus nos acompanhe nesse finalzinho de semana e nos una em bons pensamentos durante todo o final de semana e até os estudos da semana que vem. Fiquem com Deus e até terça-feira. Muito obrigado. Uma boa noite.